E aí, Medvet, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa nona live já, Olha tá? aí, que Desse se eu dois mil e bem. vinte e cinco, nona live aqui com a nossa parceiraça, doutora Rosita Lavô, quem salva aqui o nosso caminhar como empresários. Seja bem-vinda. E a doutora Lu Obrigada, também. menina. Muito bom estar com vocês sempre. Exatamente, caminhada como empresários, tirar da cabeça que o vet, ó, ele não é só veterinário, não, ele é empresário veterinário, entendeu? Então, mesmo que ele A atue, né, língua. doutora? Sozinho, domiciliar, ele tem que se comportar como empresário. Tá? É por isso que a gente está nessa luta, né, Tice? É isso aí. Inclusive, né, para a gente começar aqui a nossa live, nós já tivemos vários encontros, vários episódios do VetCast, várias lives aqui no VetCast, falando sobre essa importância do médico veterinário se atentar, se ater a isso. Então, para a gente começar hoje, Rosita, por que que o veterinário ele já precisa começar 2026 agora? Vamos Ótima lá. pergunta. Ótima pergunta, tá? Nós estamos passando por um processo de mudança, tanto de legislação, como de inteligência artificial e tecnologia, que os órgãos de fiscalização, os órgãos reguladores passaram a ter tão disruptivo quanto a época em que eu deixei de ter nota fiscal de papel e virei eletrônico. Sim. Então, por que que o veterinário, o médico veterinário, o empresário do ramo pet, o adestrador, a pessoa que faz tosa e banho, enfim, precisa começar agora? Porque 2025 foi um ano, em termos de organização empresarial, tributário, disruptivo. Pronto. Então, por que que ele tem que começar? Porque eu tenho que terminar 2025 pensando assim, 2026 eu não posso fazer igual. Sim. Então, se eu em 2025 meio que, quem me pediu nota eu dei, se ninguém me pediu eu não dei, transacionei coisas na minha conta, eu não sei se eu sou pessoa física, se eu sou pessoa jurídica. Se eu passei o ano de 2025 ainda nessa dúvida, 2026 não será como antes. Um ano de Né? Então, por isso. esclarecimento, né? Por É, isso a importância de estar aqui no VetCast, acompanhando, assistindo nossos episódios, nossas lives. estudando, revendo, assistindo Perfeito. novamente, não entendi, mandando dúvida. Na verdade, é Sem porque desculpa de dizer que não entendeu, né? 2026 não vai ser para amadores. Não mesmo. Entendeu? Agora eu lembrei de Então, doutor Anísio falando que não tem mais espaço para amadorismo. Isso mesmo. não vou. Está lá na Não live do vou. episódio E nem 4. desculpa para dizer que não tem um vetcast esclarecedor como o vetcast. É, Eu não sabia. Oi? Tipo assim, não, Vai não, lá a se você quer informação está falar mesmo. fácil, entendeu? Vai A lá que informação está você na mão. detalhando tudo, passo a passo. É, perfeito. E hoje a gente vai fazer muito isso. A gente vai desenhar aqui. Fica aí com a gente, assiste até o final, que a gente vai fazer aqui um resumão desse 2025, preparando para 2026. Rosita, o maior erro hoje do médico veterinário, você acha que é não planejar ou não entender esse básico de finanças? para mim, o maior erro é não entender e não procurar saber que tudo que ele recebe é fonte de renda. Ele não trabalha pro bono. Então, assim, para mim, o maior erro é achar que não vai acontecer comigo. Entendeu? Não, não vai chegar a mim. E eu Não, acho também, sabe o que, Rosita? É a desculpa de dizer eu não tenho tempo nem para pensar nisso. é. Então, Ai, não tem. não tive tempo. E, Não doutora tem. Lu, agora como veterinária, né, eu vou até te perguntar, por que que falar de dinheiro ainda causa tanta resistência na medicina veterinária? Isso é uma excelente pergunta e eu escuto isso, inclusive, em todos os. Como é que chamam? Em todos Rodas os de serviços. conversa. Exato.
Teve um dia que eu escutei algo que eu estava no Uber e eu estava saindo de um atendimento e já era tarde, você sabe que eu atendo até tarde. E eu escutei uma pessoa que disse assim: gente, como é que é veterinário e tem esse carro? Aí eu fiquei pensando, gente, será que o veterinário não tem direito de Meu conseguir Deus, dinheiro, de Como trabalhar, de é que servir a minha aquele profissão está animal? sendo vista? Né? Tipo assim, o que é que eu estou transmitindo? Eu fiquei impactada. Porque, poxa, eu olhei para mim, eu disse, será que eu estou fazendo realmente isso? Porque, graças a Deus, eu pago minhas contas dignamente. Eu saio para almoçar com a pessoa que eu saio todos os dias num lugar bom. Eu planejo ter coisas boas. E isso eu planejo da veterinária, que eu amo, que é a minha profissão. E eu acho que as pessoas não podem menosprezar uma profissão tão linda como ela. perfeito. Se você é veterinário, não valoriza o seu trabalho e que não se valoriza, você com certeza vai ganhar migalhas. É. Se você não se empoderar, é porque o poder, e aí falando de forma global, de forma ampla, o poder, eu preciso me pegar para mim. Então, assim, se eu não acho que aquilo é importante, se eu mesmo não acho que eu sou um veterinário empresário, se eu mesmo não vou atender o meu paciente com scrub legal, por quê? Porque eu vou atender, eu estou indo trabalhar, não estou indo entrar na casa da pessoa. Então, assim, se eu mesmo não trouxer isso como forma de valor, Eu ninguém vai trazer. mereço, o meu cliente merece e o meu paciente mais ainda. Exatamente. Então, assim, se eu não tenho, e aí precisa, assim, a organização geral, a gente está falando de tributos, mas a organização geral, uma confirmação de consulta, uma confirmação de pagamento, uma cobrança. Porque, assim, olha, se eu não estou preocupado como eu vou tributar, eu também, muitas vezes, deixo de cobrar. Então, assim, minha hora é valiosa. Cobrar não é feio. Se eu prestar um serviço, ele precisa ser pago. Então, assim, na verdade, no meu ver, tem que mudar todo o desenho de que aquilo ali é um negócio. Sim, Seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica, mas ele é um negócio. Então, como tal, eu tenho que me importar, que me comunicar. Então, terminou o atendimento, ai, como foi o atendimento? Gostou do atendimento e tal, um feedback, entendeu? Então, tratar Perfeito. como se não é porque eu faço um atendimento, e eu estou falando porque eu vi a doutora Lu toda lindinha de scrub, por isso que eu estou falando. Então, com o sapato como tem que ser, com a roupa como tem que ser, obedecendo horário, né? exato. Tipo assim, se eu Isso. confirmei. Gente, Cumprindo isso é horário. tão importante quanto pagar imposto. Eu tenho que obedecer horário, eu não posso fazer um agendamento, obviamente. Existem Sei imprevistos, lá, né? imprevistos acontecem, mas eu preciso, a partir do momento que eu trato como um negócio, eu tenho a responsabilidade do negócio. Sabe o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes o veterinário, ele atende numa clínica. Aí lá na clínica ele tinha hora para chegar, ele tinha como é que ele tinha que se portar e tal. Aí ele resolve o assolo, ou botar dele, ou tudo. Então, com certeza acontece muito. E ele Sim, acha que isso tem que mudar alguma coisa. Ah, porque agora é meu. Gente, porque agora é meu é dobrado. Empreender no Brasil, meu povo, não é para amadores, é isso que a gente está falando. isso. Então, assim, Interessante. quando eu estava numa clínica, eu recebia uma cota parte do atendimento. Agora que eu estou atendendo para mim, por que que eu não recebo uma cota parte do atendimento? E o resto eu aplico, eu compro os produtos que eu preciso comprar, eu pago os impostos, entendeu? Porque quando eu estou numa clínica, dentro de uma clínica que me contratou, eu estou num guarda-chuva. Mas quando eu resolvi voar solo, eu preciso também continuar no guarda-chuva, só que ele agora é meu. A única diferença, eu comprei o guarda-chuva para mim. Então eu tenho que pagar imposto, eu tenho que ter um e-mail, um WhatsApp empresarial, eu tenho que tratar isso Cuidar da não sua como marca vício. pessoal.
marca pessoal, como tudo isso, por exemplo, é muito forte a questão de eu me visto para o que eu quero ser. Então, é isso que você está dizendo. Será que não somos nós, né, veterinários, que É, estamos. O que é que nós estamos transmitindo? Sabe uma coisa? Eu tive na rádio semana passada e vou estar amanhã de novo também. E assim, falando sobre a distribuição de dividendos, né? Das altas rendas. Aí vamos lá. Se eu vivo reclamando que eu não tenho dinheiro, por que que eu estou preocupada com os dividendos das altas rendas? Porque, gente, o dividendo, o lucro é o que sobra, não é o que fatura. Existe uma diferença grande entre faturamento e lucro, né? Então, tipo assim, o valor da consulta, se você fez uma visita domiciliar, doutora Lu, o valor da sua consulta não é para o seu bolso, ele tem que pagar imposto. Ele tem que pagar suas despesas para ir, ou seja, seu combustível, seu deslocamento, uma cota parte do seu veículo, que não é só manutenção, é depreciação, enfim, perfeito. não é todo seu. Aquele valor da consulta tem que ser mensurado de forma correta, precificado correto, para que, no mínimo, pague os impostos e pague as despesas inerentes àquela consulta. Não é Você só até pagar, respondeu doutora Lu, aí. Você até né? respondeu aí justamente essa pergunta que eu ia fazer, que dessas despesas que tinham que ser destrinchadas do médico veterinário. E aí, na quarta-feira ainda, aqui dessa semana, nós vamos lançar um episódio onde nós gravamos já com o doutor Daniel Viana, né, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Ceará, e nós falamos inclusive sobre tudo isso, sobre posicionamento, vestimenta, redes sociais, tudo isso nós falamos. Muito bacana que está aqui linkado, né? É, Justamente para entender que cada um, ele é um empresário agora, mesmo que ele esteja dentro da clínica, esteja lá o chapéu maior, ainda não esteja se preocupando, que eu gostei muito dessa sua metáfora, ele tem que se preocupar porque ele é um empresário, porque o cliente, quando ele coloca lá o nome dele agora, né, que agora o Instagram é indexado pelo Google, a pessoa vê é, lá a imagem, né, a imagem, mesmo que seja da praia, seja na rede, seja onde for, agora todo mundo é encontrável, né? Agora sim, é. voltando aqui para o nosso tema de. E o imposto, tá? Não adianta eu achar que eu é, cobrei uma consulta e aquela consulta que entrou é toda minha. Eu Sim, tenho que pagar um imposto. No mínimo, imposto. Porque não é meu. No Brasil, a renda é tributada. O serviço veterinário é tributado. O serviço de banho e tosa é tributado. O serviço de adestramento é tributado. Então, assim, não tem nenhum serviço do mundo pet que é isento de tributação. Entendeu? Porque era a única opção. Não tem. Então, assim, não perfeito. adianta eu confundir o valor da minha consulta com o valor que eu tenho para gastar. Uma parte ali não é minha. E faz Isso parte, aí. e faz parte de eu estar no Brasil. Entendeu? Então, assim, faz parte de eu estar nos estados, todos os estados, porque isso é viver em sociedade. Entendeu? Então, assim, para mim, o veterinário precisa agora, hoje, crescer, amadurecer. Não adianta mais o mimimi. Por exemplo, eu fui lá e dei entrada no meu conselho. Naquele momento ali, se a pessoa se deu o trabalho, eu falei quais são as minhas responsabilidades. Então, ali entrei na vida adulta. Eu tenho responsabilidades. Responsabilidade lá com o paciente, igual vocês assinam lá, mas eu tenho responsabilidade social, eu sou cidadão, eu tenho que estar em dia Sim. com fisco, eu tenho que estar em dia com o regime, vamos lá, regime eleitoral. Hoje eu estava explicando para o cliente, entendeu? Hoje eu tenho que estar em dia com o INSS. Eu sei que você tem uma pergunta sobre o INSS. Então, assim, eu É, não tenho opção. Pode perguntar, vamos passar aí para a pergunta do INSS. antes de chegar até nessa pergunta, só para deixar, a gente falou aqui, como a gente está em final de ano, sabe que vai chegar aqui o imposto de renda, né? Só para deixar claro para o médico veterinário que vai começar a se atentar agora para a vida financeira dele, que ele vai cair a ficha dele agora, que ele é um empresário, mesmo ele estando dentro de uma clínica. Por favor, doutora Rosita, a diferença entre declarar o imposto de renda e pagar o imposto. Diz essa Vamos, diferença clara para eles. vamos lá.
Se ele vai se atentar agora, a primeira coisa é, ele precisa listar por mês quanto ele recebeu, tá? Quanto ele recebeu com a atividade que ele exerceu, né? Então, hoje no Brasil, nós temos uma faixa de isenção, que inclusive ela foi ampliada para o ano que vem. Então, eu estou isento de imposto de renda em termos de R$ 2.900. Eu estou isento de imposto de renda, de pagar imposto de renda. Mas não necessariamente eu estou isento de declarar o imposto de renda, né? Isso se eu optar por ser pessoa física, né? Então, assim, se eu declarar ser pessoa física, não, eu quero ser pessoa física, eu teria que ter feito o carnê-leão mês a mês, eu não mandei fazer a lista do mês a mês, eu tenho que informar, sim, lá a minha receita. Eu sou um profissional liberal, e mesmo que eu não pague imposto, porque estou abaixo do limite de isenção, eu precisaria, sim, registrar tudo que entrou, são os recebimentos. Inclusive, lá no Carnê-Leão, eu posso colocar tudo que eu gastei, algumas despesas que eu posso abater também, independente de pagar imposto ou não. Então, o que antes se fazia, tudo na declaração de ajuste anual do imposto de renda, o profissional liberal, ainda mais o profissional da saúde, como o médico veterinário, ele precisa fazer o Carnê-Leão mensal. Ele não precisa pagar imposto de renda mensal, mas o Carnê-Leão mensal ele tem que fazer. Perfeito. Tá? Isso está inerente a todos os profissionais de saúde que resolveram tributar pela pessoa física. Rosita, eu quero tributar pela pessoa jurídica. Pela pessoa jurídica, conta de hoje para amanhã, porque eu não consigo abrir uma empresa para trás. Então, se ele não tem uma empresa hoje, de janeiro até 15 de dezembro, ele está tributando na pessoa física, independente dele ter feito ou não. A obrigação dele é na pessoa física, porque ele não tem como fazer uma jurídica para trás. Né? Não sei se eu lhe respondi. Perfeitamente, perfeitamente. Então, vou só recapitular aqui. Né? Vamos lá, dica de ouro. Rosita, eu resolvi que eu estou preocupada agora, pois pegue todos os seus extratos, veja quanto você recebeu, divida por mês para você entender, porque o Carnê-Leão ele é mensal, para ver como foi. Não deixe virar o ano para saber, mas não sobrou dinheiro, aí foi você que gastou demais. Que entrou, entrou. A gente precisa saber o que entrou. Não adianta fechar o dólar, não adianta. Perfeito, perfeito. E aí, agora, né, entrando, que a gente entendeu aqui essa diferença, né, de declarar o imposto de renda e pagar o imposto. Por favor, porque o INSS ele não é opcional no Brasil, mesmo no segmento veterinário autônomo? Vamos lá. O prestador de serviço na pessoa física, ele tem 3 impostos obrigatoriamente. E o prestador de serviço na pessoa física, que é profissional liberal, ou seja, além dos 3 impostos, ele tem que ter um registro num conselho de classe. Quais são esses impostos? O imposto de renda, é o que a gente acabou de falar, o Carnê-Leão. É lá que eu coloco quanto eu recebi e coloco as minhas despesas dedutíveis. Eu tenho que ter o meu registro no ISS, que é o meu registro no município onde eu estou prestando o meu serviço. Rosita, e como é que é o ISS? Os municípios, eles lhe dão a possibilidade de você pagar um valor anual para fazer o seu cadastro ou um valor de percentual por renda. Muitas vezes o que vale a pena é você fazer um valor anual. Então, você paga uma anuidade ao ISS para dizer, olha, município de Fortaleza, olha, município de Maracanãú, eu estou trabalhando nesse município. E o INSS, que é a Previdência. Rosita, qual é a base de cálculo? É sempre a mesma. Se eu faturei 2.000, gente, eu faturei 2.000 para tudo. Faturei 2.000 para o imposto de renda, que no caso não teria que pagar, né, porque está abaixo da faixa de isenção. Eu faturei 2.000 para o ISS, mas se eu optei por pagar um valor fixo, eu só dou, ok, eu já paguei, né? Independente do que eu faturei. E eu faturei 2.000 para o INSS, que se tem uma linha, né, uma tabela progressiva, que na maioria das vezes é 20% do meu faturamento. Então, assim, eu não posso escolher. Eu fui no banco e a minha gerente disse, olha,
faça uma previdência complementar. Qual é o nome? Complementar. Porque, como profissional liberal, eu sou obrigado, e como seletista também, gente, é o INSS. Quem tem carteira assinada, olha lá, é o teu INSS. É descontado de você. Então, assim, na verdade, todo mundo no Brasil é obrigado a pagar o INSS. Só que quem está num CLT, por exemplo, numa carteira assinada, trabalhando para a empresa retém de mim e repassa para o governo. Mas se eu sou autônomo, sou eu que tenho que dizer, está aqui, governo. Então, eu não posso simplesmente dizer, estou com vontade de aplicar uma previdência complementar. Ótimo. PGBL, VGBL, ótimo. Mas isso é complemento. No mínimo, você tem que seguir a obrigação. Então, no Brasil, a previdência oficial não é optativa, ela é obrigatória. E assim, respondeu? O INSS, perfeito. Vou só complementar aqui com outra pergunta. Então, só para o pessoal entender aqui, para o médico veterinário, para o que é autônomo, entender. O INSS, ele é só aposentadoria ou também tem aí uma proteção em caso de acidente, de afastamento, mesmo que ele pague pelo carnê-leão? Vamos lá. O carnê-leão não tem nada a ver com o INSS. Tá? Okay. Ele entra num site da governo chamado Meu INSS. E o carnê-leão e o INSS é a previdência. Então, são benefícios ao trabalhador. Tem licença maternidade, tem auxílio saúde, tem aposentadoria. Na verdade, é o nosso regime de previdência. Né? Então, assim, o INSS, ele traz benefícios, sim. Então, eu posso utilizar. Do mesmo que eu sou cidadã e eu sou obrigada a pagar a Previdência Oficial, eu tenho o direito de utilizar os benefícios que a Previdência Oficial me dá. Aí, vamos lá. Rosita, eu não quero utilizar. Não utiliza. Mas eu sou obrigada a pagar? Lembra que eu disse que não é optativo, é obrigatório? Então, assim, a Previdência, ela me traz vários benefícios. Mas, de antemão, eu não posso botar na balança os benefícios. Eu tenho que pagar, tá? Eu estou separando bem direitinho, porque às vezes a pessoa, não, mas eu não tenho licença maternidade. Não é por aí, né? Então, assim, é bom deixar bem claro que existem vários benefícios, que aí você entra no meu INSS, mas entre eles, licença saúde, entre eles, licença gravidez, né? Licença maternidade, enfim, que eu posso sim utilizar, tá? Mas ele não é fel de balança para eu pagar. Entendi. Sim. Tá? Agora, o inverso acontece também. Vamos lá. Eu faturo, recebo, né? Tenho de renda R$5.000. Mas eu resolvo calcular meu INSS sobre 1.000. Qual é o valor que eu estou me segurando? 1.000, gente. Né? Então, também é bom deixar bem claro. Mas aí eu não vou porque eu tirei uma licença maternidade de 5.000. Você contribui com quanto? Tudo que a gente está falando, meninas, e eu gosto muito desse programa de vocês, do que vocês estão se propondo a fazer, porque é assim, eu preciso entender que as coisas estão aí. Se eu quiser mudar, aí eu que vou atrás de ver a questão eleitoral e tal. Não é sobre isso. É sobre o que eu preciso fazer. A gente é muito acostumado a questionar tudo. Acho que é legal questionar? Acho. Mas tem coisas que eu sou obrigada. E isso faz parte da vida adulta. Isso. Né? Então, assim, isso não. Então, existem vários benefícios que eu vou lhe dizer. Eu vou lembrar esses, mas com certeza existem outros. Existe você estar num programa de alimentação do trabalhador, no PAT, mas eu até não gosto de listar os benefícios, e vou dizer, deve ter muito mais no site que eu não estou dizendo aqui, porque senão aparece assim, esse benefício não me agrada, eu não gosto de vincular uma coisa à outra, porque eu não posso vincular. Entendeu? Tem benefícios, tem, mas mesmo se não tivesse, eu tinha que brigar lá na hora da aprovação, com os meus políticos, com o governo, com as votações, para fazer confusão. Mas depois que existiu,
Eu não tenho. Eu não tenho. Agora entender que é obrigatório. Ou é obrigatório, tem que pagar, tá? Lembrando que é importante, não é sobre lucro, é sobre faturamento, tá? Exatamente. Então tem que estar atento a isso. Nós já vimos em lives passadas que pessoa física paga mais imposto do que pessoa jurídica. Então você tem que Porque não é ficar só atento. sobre imposto de renda, é sobre INSS e ISS. Quanto à pessoa jurídica, eu posso estar no Simples Nacional, né? Sim. Engloba Isso. também todos esses, gente, que no Simples também tem os impostos sobre a pessoa jurídica, mas também tem o INSS e também tem o ISS lá dentro. Então, assim, na verdade, eu pago todos. A diferença é que na pessoa jurídica, eu contratei um profissional, tenho uma alíquota, tenho mais burocracia, mas eu tenho uma alíquota mais baixa, né? Vai mudar muito, viu, meninas? Antes da gente conversar, ainda não tinha saído essa lei sobre os dividendos. Que se Eu fala muito sobre isso, mas foi muito bom para o profissional liberal quanto ao imposto de renda. Gente, porque a isenção de aumento do limite de R$ 5.000 é para imposto de renda. Não mexeu no INSS, tá? Então, assim, é bom deixar claro, é legal, porque realmente, antes ali aquele profissional liberal que estava ali em 3.800, 3.500, ele agora entrou na faixa de isenção. Então, ele pode sim fazer o cálculo se vale a pena ou não ele está na pessoa física ou na jurídica, mas ele tem que se atentar que são impostos diferentes. Então, a isenção, essa lei, 15.270, ela só trata de imposto de renda. No caso, são para todos os profissionais liberais, É para o independente Brasil todo, é para o Brasil todo, é para o ser elitista, é para o concursado. Então, assim, o limite, porque quando eu sou ser elitista lá, o meu salário, se eu ganhasse 3.000, 4.800, que era o limite, tinha descontado meu imposto de renda e o meu empregador repassava o imposto de renda para a Receita e depois eu fazia a minha declaração de ajuste anual. Agora, a partir de 1º de janeiro, o limite é 5.000. Então, assim, quando eu era seletista, e aí, hipoteticamente, né? Tipo assim, eu veterinário, se eu sou seletista de uma clínica, o meu INSS não mudou nada. Se eu ganhava 4.800, não mudou nada. Eu tinha retido INSS e imposto de renda. Agora, eu só tenho retido INSS. Por quê? Porque o imposto de renda eu estou no limite novo de isenção, que é até R$ 5.000. Então, é para todo mundo, porque nós estamos falando da tributação das pessoas físicas. E o elitista, ele é uma pessoa física, ele está tributando a pessoa física, só que ele é vinculado a uma pessoa jurídica. Isso. E a gente entendendo aqui, né, que mesmo que seja um profissional liberal com CPF, ele tem essas responsabilidades, e já vimos que são muitas responsabilidades, e que o ideal é, sim, entender ali o momento de ter um CNPJ, né? Quando é que faz sentido o veterinário ele sair da pessoa física e ele ir para o CNPJ? Só para deixar claro. Olha, vamos lá. Mudou bastante, tá? Isso me trouxe uma alteração. Tivemos alterações, inclusive no comitê gestor do meio do Simples Nacional. Eu poderia antes ser um médico veterinário e vender alguns produtos. Vou dar o exemplo da doutora Lu. A doutora Lu, ela podia fazer consultas na pessoa física, mas ela podia ter um MEI em que ela vendia umas roupinhas pets. Vamos dar um exemplo, né? Então, ela tinha uma parte da renda dela na PJ, que era um MEI, que não é um MEI de veterinário, porque o veterinário não pode ser MEI. Aí, assim, que era consulta, quando eu chegava na minha casa, Rosita, a consulta é R$ 350. Aí eu pagava pela pessoa física. Mas as roupinhas que eu trouxe, você escolheu aqui para o seu pet, saiu R$ 500. Os R$ 500 poderia ser na pessoa jurídica da loja dela de roupinhas pet. Ok. E isso a gente ia fazendo poderia estar no MEI com as outras receitas e na pessoa física só com atendimento veterinário. Mas agora mudou. O que acontece? Agora o profissional liberal que tem um MEI, que com certeza é de outra atividade, já que as atividades do profissional liberal não estão no MEI, eles somam o limite, tá?
Então, tipo assim, eu não poderia ter, o meio limite dele era 6.750. Estou falando aqui, tá? Que a gente não pode dizer, né? Então, 6.750, como adestrador, como tosador, né? E aí, o que passasse disso, eu fazia na pessoa física, como atendimento veterinário. Não pode mais, agora eu tenho que ter, os dois estão juntos. Então, Perfeito. mais do que nunca, aquele limite que a gente falou, você que recebe aí entre 3.500 e 5.000 reais, está na hora de fazer na ponta do lápis, porque muito provavelmente, se você está na pessoa física, você está pagando mais imposto. Independente que esses 5.000 esticou, então não tem mais imposto de renda na conta, tá? Agora ficou, se você ganhar até 5.000, só vai entrar na conta o INSS e o ISS. Mas é bom fazer o cálculo, né? Então, Perfeito. assim, quando é que eu devo? Com essa nova alteração, eu acho que dá uma subidinha naquele que a gente conversou no podcast, a gente falou, 3.500. Mas com a isenção do imposto de renda até 5, eu acho que até 5, na maioria dos casos, a gente pode analisar, porque cada caso é caso, mas assim, Sim. de repente, até 5.000 por mês, então, tá, pessoa física. Mas mais do que isso, para mim, é PJ. Eu estou Perfeito. perdendo dinheiro na pessoa física. Sem Agora sim, conhecer, tá? Sem nem conhecer a pessoa, porque às vezes você vai conhecer e você vai ver que essa pessoa tem algumas despesas e era isso que eu tal, e ia a gente vai perguntar conversar. agora. Se Entendeu? existe risco em abrir um CNPJ sem planejamento. Ah, eu quero abrir sozinha. Não vou consultar a Rosita. Existe risco? Como é isso aí? Vamos lá, vamos lá. O serviço CNPJ de serviço veterinário não pode ser aberto sem um profissional contábil. Porque o único regime tributário, o único tipo de empresa que pode ser aberto sem um profissional contábil é o MEI. Ah, E a Então, gente já descartou aqui essa serviço possibilidade. veterinário já começa com microempresa do Simples Nacional. E para isso, precisa, sim, de um profissional contábil. Não tem opção. Não tem o veterinário aventureiro, que entende de junta Perfeito. comercial e entende de computador. Não tem. É, é inerente à minha profissão contábil a abertura de você precisa de um CRC vinculado à abertura de CNPJ, microempresa, empresas de pequeno porte, empresa normal, tá? Perfeito. Perfeito. E aí, gente, como isso é tão importante, lá no episódio que nós lançamos, no último agora, falando sobre isso, nós falamos sobre não misturar a conta pessoal, né, sobre conta da empresa. Isso, inclusive, né, requer, se você misturar e sair com os dois ali, nós até falamos, né, é o CPF rico e o CNPJ pobre, nós já falamos, você acaba pagando mais imposto, mesmo sem querer, então, por favor, não faz isso, né? E a gente E também deu uma dica bem legal. A gente deu uma dica: não misture o negócio que você tem, independente dele ser na pessoa física, lembra que a gente deu a dica, com a sua vida CPF. Então, assim, fiz o cálculo e é melhor eu estar tributando na pessoa física, tenha uma conta para o meu negócio. E tenho uma conta para a minha vida, porque hoje a gente tem os bancos virtuais, que eu não pago taxa, que eu não tenho, vamos lá, que eu não tenho despesa com manutenção de conta. Então, muito melhor eu ter uma conta destinada ao meu serviço, mesmo que ela seja uma conta de pessoa física. Entendeu? Por quê? Porque me traz luz a organização, né? Me perfeito. traz uma luz à organização. Então, o PJ para a pessoa física, com certeza, tá? Aí, a pessoa física, vamos separar, foi a nossa diquinha de ouro. Lembra quem vai lá, Foi. assiste o nosso podcast, vai ver o que foi a nossa Perfeito. diquinha de ouro. Separa. Tipo assim, as suas Perfeito. coisas de casa, o seu supermercado, as suas compras, os seus presentes, tem uma conta para isso. Mas o seu Perfeito. atendimento, mesmo eu atendendo na pessoa física, uma continha ali que o seu paciente lhe paga, que você compra o seu material veterinário, a sua roupa de trabalho, né? Então, assim, se você compra alguma medicação ou algum material que você usa, né? Algum descartável, luva, coisas que você usa. Se Perfeito. você compra um brinde,
para o seu cliente. Ai, Rosita, eu sempre tenho um ossinho que eu levo e tal. Todas dicas, tá, gente? Eu nem tô. Só. Então, assim, se eu A vou lá dica tá lá no episódio, a pessoa vai ter que ir assistindo o passo a entendeu? passo tá Então, lá. assim, Perfeito. é, não misturar pessoa jurídica com pessoa física é muito claro. Sim. Mas não misturar pessoa física, a minha atividade, pessoa física, a minha vida, é a dica de ouro. Entendeu? Então, tipo assim, é o pulo do gato. Entendeu? Perfeito. Para a gente já ir aqui finalizando, quero te perguntar, né? Se você tivesse, então, Rosita, que resumir em um passo a passo o que o veterinário deve fazer para entrar agora, 2026, com o pé direito, como seria? Primeiro, listar tudo que ele recebeu. Então, pegar um caderninho e anotar tudo que ele recebeu, separado por mês. E ter consciência do que entrou de movimentação na conta dele. Né? Então, ele tomar consciência é a primeira coisa. Aí, procurar um profissional para simular, para ver o que é que está fazendo. Né? E aí, fazer uma consulta, ver onde ele está, né? Separar as contas e, por final, precificar, contando que os tributos não são opcionais. Então, se ele está precificando a consulta dele sem levar em consideração o valor dos tributos, ele está cobrando mais barato. E ele está perdendo. O negócio dele não é viável. O valor da consulta só é viável se nela comportar o valor dos tributos. Então, para mim, é o dever de casa de dezembro. Tipo assim, aquela listinha de final de ano. Show, vai puxar aí todos os extratos, mês a mês, tem que fazer isso. Super bacana. E assim, Exatamente. qual uma ferramenta mínima que você recomenda hoje para uma organização, para a gente começar 2026, a partir de janeiro, uma organização financeira do médico veterinário? Uma ferramenta mínima que ele possa ter. Vamos lá, gente. O Excel é muito legal. Os extratos bancários, todos, a gente consegue baixar em Excel. Né? Então, eu consigo filtrar pelo Excel. Então, eu não tenho uma ferramenta. Claro que se eu puder ter um conta azul, um OMIE, mas se eu não quero nem gastar com isso, gente, o Excel já ajuda. O Excel já ajuda super. Por quê? Porque eu consigo lá organizar. Existem várias planilhas já prontas na internet, que a gente compra R$19, R$29, que são planilhas de fluxo de caixa e que elas conseguem puxar. Por quê? Porque é o mínimo, né? Existem planilhas em que eu vou botando minha despesa todo dia. Gente, anotar a despesa Fazer faz um tanta fluxo de diferença. caixa da Oi? empresa, né? Fazer um fluxo de Da caixa ali da empresa, empresa. exatamente, do serviço. É. Porque, gente, o que é o fluxo de caixa? Né? Que aí, eu não vou comprar uma ferramenta, eu vou fazer o mesmo no meu caderninho, por exemplo. Tudo que fica muito burocrático, sabe, Tice? Não se usa. Então, se eu gosto de usar Sim, caderninho, use caderninho. Use, sem compre problema. lá na livraria e compre um livro caixa. E lá você anota tudo que entrou, no banco que entrou e tudo que saiu. Entendeu? Então, assim, para mim, a principal ferramenta, a melhor ferramenta é a que eu vou usar. Pronto, é a melhor. Perfeito, Porque não adianta eu gastar perfeito. com a ferramenta se eu não vou usar. Arrasou. Né, doutora Perfeito, Lu? Nada, tipo assim, se a pessoa não é tecnológica, se ela não quer usar, usa o que tem. Eu não posso fechar os olhos. perfeito. É a Até famosa porque hoje com a IA, tá? minha vida financeira. Até porque hoje com a IA, tá, doutora Lu? Se eu anotar no meu livro caixa, aquele livrinho que eu compro lá na livraria, e eu fotografar, a IA transforma em Excel. Só que Exato. ela faz isso. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a ferramenta é a que eu me sinto confortável usando. É a que eu vou usar. Perfeito. Arrasou. Então, só para a gente finalizar, né, doutora Lu, obrigada, doutora Rosita. Qual é a mensagem hoje? Essa pergunta para vocês duas, tá? Qual a mensagem que vocês deixam para o médico veterinário que tem medo ainda de olhar para os números? A primeira mensagem é, gente, não tem negócio para todo mundo. Então, não tenha medo. Espírito de prosperidade. A gente tem que sempre pensar em ser próspero. E ser
próspero trata em olhar de frente, olhar meus números, olhar minha realidade. Então, assim, se eu não tenho o controle, em mesa que não tem o controle, o dinheiro não para. Não para. Porque na mesa do descontrole o dinheiro não fica. Então, a minha mensagem é: gente, o negócio de vocês é muito legal. A gente entendeu que o ramo pet está crescendo, pode crescer. Então, eu tenho que tomar de conta, tomar o poder. Né? Tá famoso, mas a gente tem que se empoderar do que a gente faz. Então, a minha mensagem para vocês é: não é negativo, é que vai dar certo. Vocês estão numa profissão, num negócio, num ramo que só tende a crescer. Basta eu entender, eu quero surfar na oportunidade ou eu quero reclamar do que está acontecendo. Então, vamos surfar nas oportunidades. Aí, vocês, um programa desse entra e assiste, pronto. Tá lá de forma gratuita. Então, assim, vamos nos empoderar disso, vamos escutar um podcast, eu estou no trânsito, eu estou andando. Então, assim, a gente tem acesso a muitos dados e pouca informação. Vamos transformar o que a gente tem dados em informação, porque para mim eu só consigo ver prosperidade. Amém, 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 amém. Doutora Lu, qual a mensagem que você deixaria aí para o médico veterinário que ainda tem medo de olhar para os números? Gente, ter dinheiro, sonhar em ter algo a mais, não é um problema. Outra coisa, eu amo deitar numa rede, mas para descansar um fim de semana por tudo que eu trabalhei na semana. Você que deita numa rede esperando cair do céu, só se você estiver numa casa com goteira, Papai do Céu só ajuda a quem tem vontade, certo? Então levanta daí, deixa de reclamar, vai procurar trabalhar, que é para você bater no seu bolso e dizer o quanto é gratificante o que está aí. E outra coisa, as pessoas que estão do teu lado, não é porque você tem o dinheiro no bolso, não é isso. É porque você exala que está bem. Se você não está bem consigo mesmo, não adianta você reclamar do vizinho ou do outro que está prosperando. Por quê? Você não prospera porque você não está bem. Então, olhe para frente, 2026 está chegando, você tem todo o motivo, porque você está numa profissão lindíssima. A minha profissão é a melhor do mundo, sem desmerecer ninguém. Mas, para isso, eu tenho que fazer por onde? Se eu não fizer por onde, eu não posso pedir o vizinho e o outro que faça por mim, não. Faça você. E sai dessa rede aí, esse marasmo aí não é legal. Perfeito, gente, muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Né? Lembrando que vai para o YouTube e aí depois. E que janeiro também está aí, que a gente também se encontra. Tá bom? Eles vão tomar banho demais. Beijão. Tomar banho demais. Beijo, lindona. Tchau.